Olá, bom dia, muito bom dia. Hoje, 17/4, né, de 2024, quarta-feira. Eu quero te convidar a meditar comigo na palavra do Senhor. Você já trocou o certo pelo duvidoso? Você já viu isso acontecendo ou já aconteceu na sua vida? Você trocar o certo pelo duvidoso? Às vezes a gente faz isso, né? E vou te falar uma coisa: às vezes é necessário fazer isso. Quantas vezes a gente está enterrado em algum lugar, numa empresa talvez, e quantas pessoas você conhece que muitas vezes está enterrado em projetos falidos e está ali porque é o certo, é isso aqui mesmo, e não consegue dar um salto, mudar a vida, fazer as coisas acontecer. Às vezes o potencial está todo diminuído ali, o potencial está todo é, amassado ali, e a pessoa não consegue expandir na vida, não consegue ter nada na vida. Poderia ser um bom gestor do seu próprio negócio, poderia ser um bom professor, poderia ter uma vida, poderia deslanchar a vida. E eu não falo nem por questões financeiras necessariamente, não. Falo também por questão de satisfação pessoal, falo também por causa de conforto familiar, mas a pessoa está ali, presa, está presinha ali naquela condição, porque não consegue trocar o certo pelo duvidoso. E o ditado também diz que quem não arrisca, não petisca. Às vezes é necessário você dar um salto para fora do aquário, né? Dar um salto para fora do aquário e pular no oceano, para você ter uma vida melhor para a glória do nome do Senhor. Isso também é de Deus. Entretanto, nem sempre é bom trocar o certo pelo duvidoso. Porque muitas vezes também a gente acha que o certo não é bem o certo, ou a gente acha que o certo não está muito de acordo, e a gente vai aventurando. Também conheço pessoas que já bateram cabeça, têm batido cabeça para lá e para cá, e não conseguem resolver nada na vida por causa de trocar o certo pelo duvidoso e nunca ter um outro certo, nunca conseguir se acertar em outra condição. Também isso é perigoso. Bom, dada essa introdução, quero ler um texto bíblico para a nossa meditação aqui nessa manhã, que diz assim, ó: o meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram, a mim, a própria fonte ou manancial de águas vivas, e tentaram cavar para si. Opa, o texto fechou aqui. Deixa eu abrir de novo aqui o texto. Deixa eu ler de novo. O meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram, a mim, a própria fonte de água viva, ou manancial de águas vivas, e tentaram cavar suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter a água. Vamos entender esse texto aqui. O texto em questão é Jeremias 2:13. Jeremias 2:13, onde Deus acusa o povo de ter abandonado o manancial de águas vivas, que é o próprio Senhor, e cavar para si cisternas rotas, cisternas rachadas, né? Poços pluviais. Um poço pluvial, uma cisterna, que é um poço pluvial, era uma construção, era um tanque, né? Um tanque construído com o objetivo de captar a água da chuva para o povo que morava no deserto. A água é uma coisa muito preciosa no deserto. Então eles fizeram ali alguns tanques pluviais, né? E pluvial com P significa água da chuva, fluvial significa água dos rios. Como no deserto não tinha rios, eles tinham que captar a água da chuva. Então fizeram cisternas, colocaram uma placa mais sólida no fundo, aquele negócio todo. Só que essa placa sólida no fundo, rachada, não retinha água. Chovia, a água ficava ali por um tempo e esvaía. E Deus usa essa figura para dizer, através do profeta Jeremias: o meu povo me abandonou, que eu sou a fonte de águas vivas. E o que é uma fonte de águas vivas? O que é um manancial de águas vivas? O manancial é água no deserto, começa por aí. E sendo água viva, quer dizer água que brota. Você já viu uma nascente de água? Que bonito que é, a água saindo da terra. Fica borbulhando assim, vai saindo. Aqui para cima, quando não tinha casa aqui, eu já vi isso acontecendo, sabe? Você chega assim na nascente, aí você vê a água saindo do chão, brotando assim, ó. Isso é água viva, é água que está sempre corrente, sempre se renovando, sempre fresca, sempre descedentando. É uma água viva. Ao passo que a água da cisterna seria uma água parada, uma água salobra, né? Uma água que já não podia refrigerar, é uma água suja, porque estava ali parado. Quando ficava ali, porque na maioria das vezes ela descia pelas ranhuras, pelas rachaduras da cisterna e ia embora. Então o Senhor está dizendo aqui que o povo abandonou a ele por causa dos deuses falsos, achando que os deuses falsos seriam melhores, atenderiam melhores às suas necessidades vitais do que o próprio Senhor. E às vezes a gente faz a mesma coisa.
O muito corre-corre que a gente tem, o muito corre-corre que a gente vê no mundo, as muitas ansiedades, as muitas angústias que a gente vê no mundo, são pessoas tentando resolver, ou muitas vezes nós mesmos, tentando resolver na nossa vida coisas que como é que eu vou dizer, demasiadamente grande ou inesgotável em Deus. A paz que a gente busca, a gente não busca muitas vezes no príncipe da paz. E Jesus falou o seguinte: eu vos dou a minha paz. A minha paz vos dou, que ela excede todo entendimento humano. A Bíblia vai falar sobre isso também em Filipenses 4, né? Excede todo entendimento humano. Então, muitas vezes as pessoas querem buscar um pouco de tranquilidade na bebida, na droga. Muitas vezes a gente quer buscar um pouco de alegria assistindo uma comédia, fazendo alguma coisa. Não estou dizendo que é errado você assistir uma comédia, você participar de um teatro, você passear. Isso é importante, é vital. Mas não substitui aquilo que Deus é capaz de fazer. Porque Deus é fonte inesgotável. Deus não é cisterna rota. Deus é fonte de água viva. Deus é um manancial de água viva. E Ele se dispõe a estar conosco. Né? É como se o mar dissesse para o peixe: fica em mim, porque sem mim, peixe, você não tem vida. Então, quando a gente troca o certo pelo duvidoso no que diz respeito à nossa caminhada com Deus, a gente está trocando a água do mar pelo aquário. Lembra, no princípio eu falei que às vezes a gente tem que pular para fora do aquário, para dentro do mar. E aí a gente vai ter uma imensidão de água para nadar. Mas tem muitas vezes que a gente faz o contrário, a gente pula do mar para dentro do aquário, e a gente vai ter a vida limitada, a alegria limitada, a paz é limitada, a prosperidade é limitada. E prosperidade muitas vezes não tem muito a ver com dinheiro, não. Muitas vezes a prosperidade tem a ver com a paz interior, com a tranquilidade, com a família saudável, sabe? Prosperidade tem a ver com a tranquilidade da alma, né? Coisas que nós não podemos fabricar, mas que em Deus é abundante, é fonte, é fonte. A água viva não passa por Deus, ela é o próprio Deus, entende? Flui dele, flui dele. Um dia uma pessoa falou comigo assim: pastor, o senhor faz live todo santo dia, com assuntos variados, e não repete o assunto, não repete o que pregou na igreja, não prega na igreja que falou na live. De onde vem tudo isso? Eu falei: da fonte inesgotável, não vem de mim. Ah, porque você já leu muito a Bíblia, já leu muito livro? Não tem a ver comigo, tem a ver com Deus. Ele que é a fonte inesgotável. Então, se você se coloca em oração, se você se coloca diante de Deus, vivendo com Deus, tudo que você poderia produzir por si mesmo será abundante em você por causa de Deus. Por causa de Deus. Por isso que Jesus falou com a mulher samaritana o seguinte: se fará nele uma fonte de água viva. Essa fonte de água viva que é o Senhor, ela se fará em nós, no ser humano. No ser humano. Quando olharam Pedro, Tiago e João fazendo os discursos, pregando, vendo pessoas, milhares de pessoas, né, centenas de pessoas se convertendo com a mensagem daquele texto, os fariseus, os líderes religiosos falaram assim: mas como é que eles sabem essas letras? Como é que eles têm essa eloquência? Como é que eles têm esse poder de convencimento? Como é que eles conseguem arrastar multidões desse jeito, sendo esses homens indoutos? Ou seja, sendo esses homens sem nenhuma cultura formal, esses homens não passaram nas nossas universidades. Como é que eles conseguem falar tão bem? Como é que eles conseguem mobilizar tantas pessoas assim para essa causa deles? E a gente não consegue. A gente já tem uma cultura religiosa já de centenas de anos, diziam os fariseus. Nós já temos uma cultura religiosa de centenas de anos e a gente não consegue fazer com tanta veemência, com tanta loquacidade o que esses homens fazem. Como é que eles conseguem? Fonte de águas vivas, estava brotando deles. Então, quando Paulo abria a boca para falar, quando Pedro abria a boca para falar, o próprio Jesus falou: o Espírito Santo falará por vocês. A fonte está dentro de você. Sabe? A fonte vai estar dentro de você. Jesus falou com a mulher samaritana: olha, você vem aqui nesse poço buscar água, mas essa água, a sua sede vai acabar e a água também. E a sua sede vai voltar. Mas se você prestar atenção no que eu estou dizendo e aceitar o que eu estou dizendo, vai uma fonte de água viva brotar dentro de você. E essa fonte, ela é tão irresistível e ela é tão incontrolável que ela vai saltar para a vida eterna. Essa vida é pouca para a existência dessa fonte na sua vida. Então, onde você está buscando o seu refrigério? A água fala de refrigério. Onde você está tentando matar a sua sede? Onde você está buscando paz? Onde você está buscando prosperidade? Onde você está buscando alegria? Onde você está buscando segurança? Olha só, a Bíblia está repleta de textos que mostram o quanto Deus é superior, é infinitamente maior
do que tudo que a gente é capaz de buscar ou capaz de fazer. O Salmo vai dizer lá, Salmo 125, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela. Então, o pessoal ia para as romarias para servir ao Senhor no templo, e eles preocupados com as casas deles, né? A segurança era pouca, né? Como hoje também é, mas pior, naquela época era bem pior. Então a segurança era muito pouca. Então eles iam para as romarias para ficar talvez meses para lá, ou dias para lá, dependendo da distância, e eles ficavam pensando, nossa casa vai ser saqueada. Mas o sentinela vai tomar conta. As cidades eram muradas, tinha o sentinela na guarita, né? Não, ele vai tomar conta. Mas o sentinela dorme. Por isso que está escrito, não tosquenejará aquele que te guarda. Aquele que te guarda não dorme. Por isso está escrito isso lá, na Bíblia. Porque ele é fonte inesgotável. E aí, o Senhor fala assim no texto de Salmo 125, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela. Não fica preocupado. Não coloque a sua segurança, a sua expectativa naquilo que o sentinela é capaz de fazer, não. Coloque sua segurança, sua expectativa em Deus, que é a segurança maior. Sabe? Em Deus. Então, onde você tem buscado as suas saídas, né, para a vida? Onde você tem buscado? É a alegria? Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, uma questão do fruto do Espírito Santo é alegria, gozo, né? Alegria, paz, né? É fruto do Espírito Santo, né? Segurança, temperança, né? Domínio próprio. Você fala assim, nossa, eu estou segurando minha língua, nossa, eu estou me segurando, e você nunca consegue, né? Mas se você colocar isso na administração do Espírito Santo, vai ser tranquilo, porque ele é fonte para isso. Né? Ele gera isso na vida da gente. Né? Então, é como o mar explicando para o peixe: fica em mim para que vivam. Deus não nos chama para um relacionamento com ele porque Deus precisa de nós. Existe um livro que fala sobre isso. A solidão de Deus, né? Não é o nome do livro não, mas fala sobre a solidão de Deus na cabeça do filósofo lá, da pessoa que escreveu o livro, que diz assim que Deus se sentiu tão sozinho que criou Adão para se admirar a si mesmo no Adão. Por isso foi feito o homem segundo a semelhança dele. É como se Deus fosse um narcisista que precisasse olhar para o espelho para ficar se admirando. E aí depois ele ordenou a Adão e toda a raça humana, me adorem, eu preciso ser adorado. Como se fosse um narcisista precisando ser adorado. Não, é o contrário. Deus não precisa de nada nosso, não precisa da nossa adoração, não precisa do nosso dinheiro, ele não precisa da nossa nada nosso, sabe? Às vezes a gente fica retendo dinheiro, não vou ser dizimista não, dá dízimo e dá dinheiro para a igreja, eu não vou ser ofertante não, eu não vou dar minha força de trabalho para a igreja não, eu não vou... a gente fica colocando um montão de coisa que a gente não quer dar para Deus, mas tudo que está em nós vem dele. Ele é que é a fonte inesgotável. A nossa fonte seca. O tempo todo a nossa fonte seca. A dele não. A dele não. Então, o mar dizendo para o peixe, é o que eu estou dizendo aqui, é Deus falando conosco, não que Deus fosse narcisista precisando ser adorado, ou precisa ser adorado, ou precisa do nosso dinheiro, ou precisa da gente, não. Ele fala, fiquem em mim, porque sem mim não há vida em vocês. É o mar falando para o peixe, fica aqui, peixe, você vai pular para a praia para quê? Você vai morrer lá, rapaz, fica aqui, a sua vida está aqui. Mas está salgado. Mas fica aqui que a sua vida está aqui. Lembra que eu falei domingo lá na igreja? Eu falei não, foi o Espírito Santo que falou, né? O pessoal estava no barco, a embarcação estava afundando, Jesus estava dormindo. O que você acha melhor? Ficar numa embarcação que parece que vai afundar ou pular no mar que estava revolto? Eles ficaram ali. Jesus ele podia parar a tempestade. Qual deles poderia fazer isso? Eles poderiam cair no mar, ia continuar sofrendo a tempestade e iam morrer afogados. Mas no barco, ainda que parecesse que não estava nada seguro, Jesus estava ali para dizer o seguinte: para, tempestade. Então permaneça em Deus, meu irmão. Não abandona, não. O texto de Jeremias, capítulo 2, a queixa de Deus com relação ao povo é isso. Falou, vocês me abandonaram a mim, o Senhor, o Deus verdadeiro, para ficar atrás de deuses falsos. Aí ele fala assim, qual nação você vê abandonando seus deuses? Que dia que os filisteus abandonaram Dagon? Que dia que o pessoal de Canaã abandonou Baal? Qual foi o dia que os amalequitas ou os outros povos abandonaram Moloque e os outros deuses? Qual foi o dia que o Egito abandonou seus deuses? Mas o meu povo me abandona por qualquer outro deus, por qualquer outra coisa. Por tentar fazer cisternas para si mesmo, tentar reter a água por si mesmos. E depois reclama que está sofrendo, reclama de angústia, de depressão, de sofrimento. Eu não estou dizendo que as patologias são falta de Deus, não. Muitas vezes falta de remédio, terapia, tá? Eu falei depressão aqui, daqui a pouco alguém vai dizer que eu estou dizendo que depressão é falta de Deus. Não estou dizendo isso, não. Mas eu quero dizer que os males que vêm na nossa vida
de ordem mais profunda, é a ausência de Deus mesmo. É a cisterna que está rota, entendeu? É o poço que está rachado, não está retendo a água. É a água que tem, é uma água ruim de beber. Não mata a sede de ninguém, não refresca ninguém. Mas ele é a fonte. Meu irmão, corra para a fonte. Corra para a fonte. Corra para o manancial de águas vivas. É manancial, está sempre nascendo. Tá bom? E Deus será conosco. Efésios 3:20 vai dizer que Deus nos dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele pode nos dar muito mais, ele pode ser muito mais do que pedimos ou pensamos. Senhor, obrigado porque o Senhor é uma fonte inesgotável em nós, na pessoa do Teu Espírito Santo. Nós te louvamos por isso. Não somos merecedores, mas somos agraciados por causa dessa manifestação da sua parte. Obrigado, Senhor, perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Que fontes de água viva, meu irmão, possam fluir na sua vida para todos os seus caminhos. Amém? Flávia, Adriana, Ana, Cristiane, Ana Machado, Deus abençoe a vida de cada um de vocês.